Graça e paz da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, e nós adoramos e consagramos o domingo, porque tendo Jesus cumprido toda a exigência da lei, não restando mais nada, porque o sacrifício foi fiel, suficiente e cabal. Deu-se então agora a era da graça, porque a lei, Jesus cumpriu toda a exigência. É por isso que nós nos reunimos no domingo, não no sábado. Mas se estivermos guardando o domingo como os adventistas guardam o sábado, sem entendimento, porque existe um princípio, é o descanso. Nós precisamos de descanso. Deus não se cansou de nada. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 14. É o primeiro, esse salmo faz parte do primeiro livro do Sotero, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. E convido nossos ouvintes de casa para nos acompanhar nesta leitura. Eu lerei os versículos ímpares, os irmãos vão participar lendo os versículos pares. Diz assim: a corrupção do pecador e sua redenção. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. O céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o teu povo como quem come pão, e não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Aleluia. Oremos. Podeis assentar, irmãos. Bendito Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Ó Deus, Tua palavra já revelada a nós, tanto aos crentes como os ateus, porque o Senhor é Deus, os céus e na terra, e tudo faz conforme te apraz. E nesse momento, ó Deus, aqui está o povo do Senhor, pelo qual Cristo Jesus, nosso Salvador e Redentor, deu a vida, fez um sacrifício salvífico, ó Deus, e através da expiação perfeita, sendo Ele mesmo o sacrifício, ó Deus, o Espírito Santo nos conscientiza de que nós somos mortais e que necessitamos de um Salvador, e Cristo Jesus já se apresentou na plenitude dos tempos, trazendo salvação a todos os homens. Aprove ao Senhor, ó Deus Pai, nos salvar em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, aceita, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa exaltação, e fala, ó Deus, poderosamente aos nossos corações, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Em nome dele que te oramos e agradecemos. Amém. Como já falei, esse salmo faz parte do primeiro livro. Parece que o livro de Salmo não tem separação. Tem. Os salmos são divididos em orações, cânticos, adoração, louvor, súplicas. E esse aqui
não é diferente. Nós vamos pontuar algumas questões, poucas. Como já falei, ele faz parte do primeiro livro, indo do primeiro, Salmo 1 até o Salmo 41. Pode ser considerado esse salmo como um lamento de sabedoria. Revela uma atitude no salmo, é revelado a tranquila meditação. Ao mesmo tempo, dá ênfase à maldade humana. O Salmo 53 tem o mesmo conteúdo. Nós vamos ver depois, o Salmo 53 contém o mesmo conteúdo. E é extremamente parecido com o Salmo 14. E versa sobre a transgressão do homem, a maldade do homem, semelhante ao Salmo 14. A diferença é que o Salmo 14 usa o termo para Deus, o termo da aliança, Yahvé. E o Salmo 53 o substitui pelo genérico, próprio Deus. Mais tarde nós vamos ver também que Paulo, no capítulo 3, do 10 ao 18, ele vai mostrar a necessidade do homem corrompido. Porque o salmista, aqui no Salmo 14, ele mostra a incredulidade, a insensatez do homem, quando diz que não há Deus, todos se perderam, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Interessante, né? Uma verdade exposta nesse Salmo 14, parecendo que estamos vivendo um presente. Veja o que diz. Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominações. Já não há quem faça o bem. O que quer dizer a palavra insensato? A palavra insensato é o oposto de sábio. O sábio busca agradar a Deus, fazer aquilo que Deus ordena na sua palavra, mas o insensato desconhece. É que diz: o sábio progride no mundo criado, mantido, preservado por Deus. O insensato, no entanto, pode ser muito inteligente, segundo os padrões do mundo, mas se esquece da verdadeira natureza da realidade. A minha realidade pode não ser a sua pode não ser a do seu irmão, do seu amigo. Vivendo no mundo da relatividade, tudo é relativo. O certo pode ser errado, errado pode ser certo. Lá em Eclesiastes 12 diz assim: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Anda um segundo a luz, segundo Deus ordena na sua palavra, e o outro, simplesmente, o insensato, simplesmente rejeita tudo que Deus ordena na sua palavra e quer viver dissolutamente, independente, vivendo no mundo criado, mantido, preservado por Deus, e nega a existência de Deus nos seus atos, na prática. Então, na prática, Deus é tido
como indiferente, aquele Deus que é indiferente a tudo o que acontece no mundo, principalmente com relação às questões do ser humano. É interessante. O Catecismo Maior, na sua primeiro lei, primeiro mandamento, nos mostra, Jesus dá ênfase à questão, primeiro mandamento: amarás o teu Deus de toda a força, todo o seu coração, todo o seu entendimento, e é o próximo como a ti mesmo. Mas quais são os mandamentos do Catecismo Maior com relação à proibição nesse mandamento? Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo. Deus se revela ali na sarça ardente como sendo o único Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da escravidão. Não terás um outro Deus diante de mim. Não farás para ti mais de escultura do que é em cima nos céus, embaixo na terra, debaixo das águas, porque eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daquele que me aborrece. Tem gente que diz que Deus está no céu e aqui na terra quem manda é os homens. Diz que Deus entregou o mundo aos homens. Deus é quem governa, tudo acontece segundo a vontade de Deus. E quando o homem, na prática, contrária ao que Deus revela na sua palavra, o que Deus proíbe, quando Deus diz faça, é para fazer. Não pode questionar. E se Deus diz não faça, não tem que dar um jeitinho. Deus proíbe, acabou. Não tem aquele jeitinho que o mundo dá, não. A ética cristã só serve a que Jesus nos ensinou. A ética que o mundo ensina não serve para o crente, viu? Que o crente anda segundo, não anda, né? Segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o ateísmo é negar ou não ter um Deus. Nega a existência de Deus e não tem um Deus. A idolatria é ter a adoração a deuses. E não se pode, juntamente com o verdadeiro Deus, adorar outros deuses. Deus não aceita mistura, porque Deus é puro, é santo, perfeito, imutável, e não aceita negligenciar aquilo que Deus tem ordenado na sua palavra, ou esquecer, se omitir. Deus tem ordenado, deve ser feito. A mente do homem ignora a existência de Deus, esquece quem verdadeiramente ele é, quando ele nega a existência de Deus e quer viver segundo Satanás colocou na mente do homem, viver no mundo criado, mantido, preservado, provido por Deus, que tudo criou e tudo formou para o louvor da sua glória, viver divorciado, separado de Deus. A Bíblia chama de rebelde. Os rebeldes, porque todos foram criados por Deus, o DNA é o mesmo. Onde houver povos, línguas e nações, por que existem os bons e os ruins? Aqueles que se desviaram e negaram a existência de Deus, embora a sua própria consciência acuse que existe sim um Deus. Ele é que não quer aceitar o Deus como Deus é. Aí cai no extremo terrível, é chamado, a Bíblia chama de insensato. Às vezes, nós não sabemos muito a etimologia das palavras e acabamos pronunciando e estamos fazendo uma coisa terrível.
O que seria ser insensato? Nesse contexto, ser insensato é a mesma coisa de que ser louco, porque viver no mundo que Deus tem o controle de tudo e negar esse Deus nas suas atitudes, principalmente. Não fala que é ateu, mas nega a existência de Deus. Isso é terrível. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 3. No contexto anterior ao que foi lido aqui, nós vamos encontrar que nós precisamos. Romanos capítulo 3, do versículo 10 até o 18. Paulo faz uso do conteúdo do Salmo 14 e do Salmo 53. Ele diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles, sepulcro aberto. Com a língua, urem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Veja o que nos diz aqui o versículo, aqui desse salmo que nós já lemos, Salmo 14, o que é que nos mostra a depravação ou corrupção do gênero humano. A Bíblia trata o homem como sendo a pior das bestas feras, porque os animais ferozes só pega a sua presa, só ataca a sua presa para se defender ou para se alimentar. O homem não. Por nada está tirando a vida. Aí veja o que o texto diz aqui. Diz assim: acaso não entende todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invoca o Senhor? A insensatez é grande. Aqui, no Antigo Testamento, em hebraico, esse comer ou devorar é comer mesmo. Ou seja, ninguém come algo que não seja agradável. Isso significa dizer que a insensatez é tão grande, a corrupção é tão grande, a maldade é tão grande, que praticar a iniquidade, o pecado, já que Deus não existe, não respeita, nem reconhece Deus como verdadeiro Deus, anda nos seus caminhos como se fosse Senhor e soberano de todas as coisas. O homem não é responsável, ele não tem domínio nem sobre o seu próprio corpo. Vê que o texto diz, a sua língua, o seu proceder é contrário, mas o homem pensa que pode todas as coisas. Pratica a iniquidade por prazer. Tirar a vida é só para ver cair. Chega a esmo, atiro, caiu. Imaginemos então uma guerra. Não tem vencedor. É uma tremenda insensatez. Não tem vencedor. Numa guerra, todos perdem. Todos perdem. Aí eu me lembro, como militar, eu fui treinado para morrer. Graças a Deus, não participei de nenhuma guerra, viu? Estou aqui. Mas não significa dizer que não existe uma guerra pior do que essa guerra armada. A guerra psicológica.
E quando os insensatos estão comendo, o povo de Deus como se come pão, está devorando. A maldade tem prazer. Naturalmente. Isso faz naturalmente. Não tem nenhum sentimento, nenhum remorso. É como se estivesse comendo pão ou uma comida deliciosa. É a mesma coisa. É devorar mesmo. Mas Deus, que é misericordioso, diz assim: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam ao Senhor? Como é que vai invocar o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Ou seja, o homem está aí na sua depravação total, mas tem um medo da morte. E quando vê um crente, teme, porque Deus sabe, porque na sua insensatez, na sua ignorância, ele sabe que Deus existe. Diz ser ateu, mas ele sabe que existe uma força e que protege aqueles que andam em retidão. Aqui nós tiramos uma lição. Aqueles que não buscam a Deus, aqueles que não invocam a Deus, aqueles que não obedecem a Deus, eles estão totalmente desprotegidos. Mas aquele que busca a Deus, guarda a sua palavra, a palavra do Senhor no seu coração, é permitir que Jesus seja o Senhor da sua vida, e ele vai estar vivendo uma vida de conformidade com a vontade de Deus, e Deus estará ao seu lado. Aí nós nos lembramos de José. José prosperou em todo o seu caminho, ainda que as circunstâncias não fossem favoráveis, ele permaneceu fiel a Deus, e Deus fez-se cumprir todos os seus propósitos. Entendemos que nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus quando o homem anda em retidão, segundo a palavra que Deus tem ordenado. É bom obedecer a Deus, porque até os ímpios, aqueles que se dizem ateus, não creem em Deus, nem invocam o seu nome, ele teme. Eu lembro de uma senhora que era dessa religião afrodescendente, né? Matriz africana, dizia assim: eu temo a Deus, mas praticava a macumbaria, e tinha um medo de crente. Eu ficava assim, eu menino, mas eu ficava assim, ué, tudo não é de Deus, Deus não criou tudo? Ela temia a Deus, assim, olha, o crente, ela é macumbeira, hein? O crente é um macumbeiro forte, ó. Imagina, é um macumbeiro forte. As pessoas vivem assim, na cegueira, é como se não tivesse os olhos. Os olhos do sábio estão na cabeça, mas o insensato não sabe nem onde estão os olhos. É como se estivesse em trevas. Então, eles são tomados de grande temor quando se fala nesse Deus. Quer ver uma coisa? Consagre a sua vida. Ande em retidão. Deus vai te dar tarefa que é para o crente mesmo. Para quem crê. Não é crer em qualquer coisa, porque o demônio crê, treme, estremece, mas não obedece para a salvação. Mas nós que já cremos, que já fomos iluminados pelo Espírito Santo, e ele nos mostrou que nós somos mortais, necessitamos de um Salvador. Aí, quando o inimigo se manifesta, ele não resiste à sua presença. Não fomos chamados para isso, não, mas também para isso, porque o mundo jaz no maligno. E aonde está a luz, as trevas, o demônio sai de fininho. Aqui no versículo 6 diz assim: meteis a ridículo
o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Nós estamos refugiados, guardados pelo Senhor, porque é promessa. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós somos pó e cinza, mas se guardarmos a palavra do Senhor, Ele estará conosco. Ele diz assim: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará entre todas as nações por onde passar. Diferentemente daqueles que querem tão somente mostrar o poder de Deus, sem, contudo, obedecer seus mandamentos. Todo mundo quer expulsar o demônio, todo mundo quer profetizar, todo mundo quer falar das grandezas do Deus, mas como se Deus fosse igualmente a nós. O versículo 7 diz assim: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. O questionamento de Paulo, quando Paulo mostra aqui no capítulo 3, do versículo 10 ao 18, ele está mostrando que não é somente que acontece com o povo que não está do lado de Deus, está vivendo o contrário, em oposição ao Deus vivo. É loucura, né? O Deus, lembra de Jonas? Está lá dormindo, tentando fugir da presença de Deus, e a tripulação diz: quem é o teu Deus? Aí Jonas revela: eu estou fugindo da presença do Deus que criou o mar. Ele começa pelo mar. O mar, o céu e a terra. Loucura! Fugir daquele que criou o mar, pelo mar, trouxe temor no coração daqueles que o viram, porque Deus, mesmo que o homem não esteja andando em retidão, ele permanece firme no seu propósito, porque ele não está comprometido com nenhum homem, nem com nenhum segmento religioso, ele está comprometido com a sua palavra. Aquilo que ele disse, então se cumprirá. E assim, se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, o Senhor teu Deus te exaltará entre todas as nações por onde passar. Então, o apóstolo Paulo, aqui, ele chama a atenção que a questão não é somente uma questão de sabedoria. Diz assim: Paulo demonstra a necessidade que o homem tem de um Salvador. Tamanha a depravação, tamanha a loucura. Os pecadores são chamados de insensatos, ou seja, chamados de loucos. Porque Deus criou todas as coisas, tem um governo, domínio de todas as coisas. Se cair uma tempestade, não tem quem faça parar. Se Deus cerrar o céu, não cair uma gota de água, misericórdia. Não é? Mas o indivíduo tenta viver sozinho, divorciado de Deus, sem temer a Deus, sem buscar a presença de Deus. A maldade do homem revela a loucura humana. Nós aprendemos a loucura humana. O julgamento, Paulo traz a sentença. Mas haverá um dia de julgamento para os ímpios, porque Deus é justo, andou nos seus caminhos, tem um destino. O que sucede ao ímpio, sucede ao justo. O que sucede ao insensato, sucede também ao sábio. Mas no dia de julgamento haverá uma separação. Então, o ímpio será, nesse dia de juízo, de julgamento, esse dia este, para o povo de Deus, será de júbilo e de alegria. Essa é a nossa consolação. E observamos que existem dois grupos: os que andam em retidão, em obediência à palavra de Deus, e o outro grupo que não teme a Deus, nem invoca o nome do Senhor. Esse mesmo grupo,
Um tem a proteção de Deus e o outro não tem a proteção de Deus. Esse que tem a proteção de Deus é chamado de amigo de Deus, é chamado de filho de Deus, servo de Deus. E o outro grupo, só Deus sabe o destino. Talvez você nunca tenha prestado atenção que ser chamado, ou alguém ser chamado de insensato, está havendo aí um julgamento de valores. O indivíduo está sendo chamado de louco, porque ele não teme a Deus. Mas nós precisamos mostrar quem Deus é, e através do nosso reto proceder, o nosso reto viver, nós estamos, sem palavras, pregando. Muita gente tem se convertido através do seu viver, através do seu sorriso, através de uma palavra amiga. Aí você pode dizer, nunca converti ninguém, mas ante em retidão, que Deus pode, independentemente da motivação do homem. Lembra de Jonas? Deus cumpriu em Jonas o propósito dele, tanto na embarcação como em Nínive, porque nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. Que Deus nos abençoe, ministre a sua palavra em nossos corações, que estejamos voltados para Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Tudo que fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. E quando Cristo voltar, nós estaremos juntamente com Ele, plenamente glorificado, para vivermos na presença do Senhor para todo sempre. Essa é a nossa motivação neste mundo. Que Deus nos abençoe. Eu comecei falando que hoje é domingo, é dia do Senhor, devemos consagrar esse dia para lembrar de que Deus tudo criou, tudo formou para o louvor da sua glória, não precisou de ajuda de ninguém, nem conselho de ninguém. E tendo Jesus cumprido toda a exigência da lei, ele nos resgatou da lei, do pecado e da morte. E quando ressuscitou no primeiro dia da semana, deu-se início agora à era da graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu vou abrir a Bíblia aqui e lerei